Aula de número 69, capítulo 13, final do capítulo 13. Dr. José Murphy, ele dá uma dica valiosa em cada capítulo do livro, de todos os livros deles que eu já li. Ele faz uma observação de todo o assunto daquele capítulo e ele põe pontos específicos que você pode voltar naquele capítulo, exatamente naquele ponto, e você pode aplicar quanto exercício. Na aula passada eu dei uma dica para fazer, uma coluna daquelas, de tudo aquilo de hábitos, de situações que nós queremos modificar, que nós estamos vivendo, que nós não gostamos, padrões, crenças, hábitos. Eu tenho uma crença de pensar negativo. Eu tenho uma crença de tudo que eu vá fazer, eu colocar o dinheiro em primeiro lugar como se ele fosse um Deus. Então eu quero mudar isso. Eu quero colocar o meu objetivo, o meu entusiasmo na frente ao invés do dinheiro. Então eu coloco essa coluna e aqui ele vai te dar essa dica extraordinária. Em cada capítulo do livro ele vai fazer isso. Você vai pegar aqui. Lembra que ele citou um professor que resolveu o problema enquanto estava dormindo? Ele já estava exausto, ele já estava cansado e de repente ele tem uma ideia de como ele pode resolver aquilo. Ele dorme e dá o comando à mente subconsciente dele e vem um monge, uma pessoa, né, daquela cultura, trazer, esclarecer para ele o que é. E eu citei isso na aula. Ele não vai aparecer no sonho dele uma freira, um padre, um pastor, porque ele não estava pesquisando essa cultura. Então tem que vir uma imagem, um holograma, que ele traz para a mente dele uma confiança. Aquela pessoa daquela cultura sabe. Outra pessoa na mente dele não sabe. Não é que a pessoa não saiba, é que a nossa mente está condicionada. Então nós já associamos isso. E ele dá essa importância aos sonhos e ao sono. Então quando você vai pegar um ponto que a sua mente vai dizer assim, isso daqui vai me ajudar a resolver tal problema. Você vai pegar e voltar lá naquela página, você vai voltar naquela informação e você vai trazer e resolver o teu problema. Ponto 1. Se está com medo de não acordar a tempo, sugere ao subconsciente imediatamente antes de dormir a hora exata que tem que acordar e ele fará isso. Sempre faz. Quando nós estamos viajando, isso é muito óbvio. A gente sempre acorda antes do horário. O subconsciente não precisa de relógio. Faça a mesma coisa com todos os problemas. Nada há de difícil demais para o subconsciente. A gente não tem um prédio ou uma barraca. Para o nosso subconsciente, vamos dizer que ele tem um senso de humor muito engraçado, o seu subconsciente, essa inteligência universal. Você vai dizer para ele assim, nossa, mas um prédio de 30 andares é muito difícil de construir. E você vai dizer para ele assim, uma barraca é mais fácil, é só fincar lá as estacas e colocar ela. Ele vai rir de você. Porque para ele não tem essa coisa de mais ou menos difícil. É tudo uma coisa só. Tenta pensar sobre isso. Tenta familiarizar com ele como se fosse um amigo muito fiel teu. Diga para ele assim, me explica melhor como que funciona isso. Porque eu acho que um prédio dá muito trabalho, não consigo, e uma barraca eu consigo. Familiariza com ele. Seu subconsciente, ele é uma inteligência, ele está o tempo inteiro ali para te orientar. O subconsciente jamais dorme, está sempre no batente, entre aspas, ele está sempre ali trabalhando. Eu acho que ele é bem Marte, né? Porque o Marte está, sabe, vamos embora, vamos à luta, é comigo mesmo, vamos iniciar, né? O subconsciente é sempre isso. Ele é uma energia de impulsividade. Ele controla todas as funções vitais, perdoa a si mesmo e a todos antes de dormir. E a cura acontecerá com muito maior rapidez.
Claro que eu usei aqui uma analogia bem, né, engraçada, mas é justamente isso. Ele não tem cansaço, ele não tem preguiça, não tem procrastinação para o subconsciente. Ele está esperando você. Ele está dando comando para você dizer assim, olha, eu estou aqui. Ele te dá o tempo inteiro. Quando que ele te dá esse comando? Quando você respira, quando você assimila os alimentos, quando você mexe o braço. Ele não está indisposto, ele não está descrente, ele não está com medo. Ele está te mostrando isso. Você precisa olhar para isso, para essa sua maneira de entender a vida e querer colocar como objetivo, seja em qualquer setor da sua vida. 3. Orientação nos é dada enquanto dormimos, às vezes em sonho. As correntes de curas são liberadas e pela manhã você se sente renovado e rejuvenescido. Talvez seja por isso que muitas pessoas acordam curado. Vocês já ouviram falar desses milagres? A pessoa dorme e acorda imensamente bem. Quando a gente está mal no dia, a gente faz uma oração à noite, repete ali uma meditação. De repente a gente acorda revigorado. Né? Os sonhos, o sono tem esse poder. Quando ele diz que quando nós damos esse comando, a nossa mente processa essas informações, eu vejo muito isso na minha experiência. Porque no sonho é repetido aquilo que nós estamos vivenciando. Quando você tem um objetivo muito forte, quando você tem algo muito importante para você fazer naquelas datas, você vai observar que à noite você fica repetindo aquelas mesmas informações. Aí você encontra a solução. Ou você também intensifica o problema. Se você for dormir com o problema, pensando no problema e não na solução, você acorda cansado, como se você tivesse trabalhado a noite inteira. Ponto 4. Quando irritado com os aborrecimentos e conflito do dia, pare as engrenagens da mente e pense na sabedoria e a inteligência da sua mente subconsciente, que está sempre pronta para servi-lo. Essa atitude lhe dará paz, força e confiança. É o que eu disse. Para de ficar colocando mais força enquanto você vai dormindo nos problemas. Pense que ela te dará a solução. Pense que ela é inteligente, que você vai deixar agora sobre o comando dela, para quando vir a mente consciente você ter a sua ação. Você vai aguardar uma resposta perfeita. Isso é tão sério que o que você faz durante uma semana gastando energia, você faz isso dentro de 1 hora. Quantas vezes nós resolvemos um problema que nós estávamos tentando resolver ali há meses? De repente você para, você faz essa entrega. E uma pessoa que tem conhecimento naquela atividade, vai lá e resolve o problema para nós. Pensa, eu vejo muito esse exemplo em computador. Às vezes eu estou ali com um programa que não está rodando, contrato uma pessoa, ele vai fazer isso em 2 horas. Eu já tinha semanas que eu estava na luta e essa pessoa faz isso para mim em 2 horas. Pede para o seu subconsciente, ele vai te dizer, contrata uma pessoa, procura um especialista, procura alguém que domine esse assunto. Gente, ele vai vir de N maneira para nós entender o que nós precisamos fazer. 5. O sono é essencial para a paz de espírito e a saúde do corpo. Falta de sono pode causar irritação, depressão e distúrbios mentais. Você precisa de 8 horas de sono. Tem pessoas que precisam de um pouco menos, citei isso em uma aula no início desse capítulo. Os monges, muitas vezes, eles dormem muito pouco porque eles meditam com muita precisão. A meditação deles é o mesmo que o sono, é a nossa integração com a nossa parte mais nobre, que é a nossa alma. Nós falamos isso em uma outra aula anterior. Mas nós, no Ocidente, não temos hábito nem de orar, nem de agradecer, quanto mais parar no meio do dia e fazer uma meditação.
Por isso nós precisamos tanto de dormir. Por isso que nós temos uma necessidade, talvez até mais, do que as pessoas que têm esse hábito de meditação. No Japão tem uma região, não sei se é o todo o Japão, mas que nas empresas tem os colchonetes onde as pessoas descansam ali, porque eles entram em meditação durante o sono. São da cultura deles. Eles tiram esse tempo, por quê? Porque eles compreendem que a produtividade de um funcionário é muito maior com o descanso da mente, que é o que eu falei. Uma mente descansada, ela vai ter uma produtividade muito maior do que uma mente cansada. Às vezes faz mais confusão e cria mais problemas do que solução. Uma pessoa irritada, uma pessoa mal-humorada, ela só causa problema para ele e para os demais em volta. Gente, é terrível trabalhar ou conviver com pessoas que têm mau humor constante, que têm irritação constante. A gente fica, aquela energia, ela impregna nas coisas, nas paredes, nos móveis. Isso é uma realidade, isso é científico. A radiestesia comprova isso. E tantos outros saberes. 6. A pesquisa médica demonstra que, às vezes, a insônia precede os colapsos nervosos. Ele cita um rapaz de um experimento que eles ficou um grande tempo sem dormir. E a nossa mente, ela tem sérios problemas devido a essa quantidade que nós passamos em alerta, porque a mente, ela fica o tempo inteiro trabalhando. Então a pessoa fica extremamente irritado, causa doenças e por aí vai. Isso já é pesquisado também, exceto naquelas condições que eu já me referi. 7. Você espiritualmente recarregado durante o sono. Sono suficiente é essencial para a alegria e a vida plena. Mas aquele sono que descansa, né? Quando eu falo que a meditação descansa, o sono turbulento também, as pessoas acordam muito cansado, como se tivesse passado a noite inteira trabalhando. Tem pessoas que terminam um dia e à noite parece que aquele dia não terminou. Ele carrega todos os problemas para o sono, para os sonhos. Eu também conheci uma pessoa que foi desligado de uma empresa com muitos problemas, traumas, conflitos e um monte de coisas, né, que não perdoou. A pessoa já tinha anos que ela tinha saído dessa empresa, ela continuava sonhando, trabalhando, indo, tendo conflito na mesma empresa durante anos. Gente, isso é uma mente doentia. A mente está doente. Pessoa, já citei esse exemplo meu, que eu terminei um relacionamento também e eu sonhava com esse ex. E isso era uma coisa que estava me adoecendo, que realmente eu precisei fazer um trabalho, fiz técnicas e foi libertador. E a pessoa precisa ter essa conscientização de que se adoece, isso causa, como ele disse, colapso nervoso na nossa mente. O cérebro cansado sente tanta falta de sono que sacrifica tudo para poder dormir. Muitos motoristas que adormeceram ao volante são bom testemunha desse fato. Esse é o ponto 8. Ele cita isso também, que eu achei extraordinário, que eu já tinha me esquecido desse ponto que o Dr. Zepmur cita no livro, que o sono é tão importante para que nós conectamos com a nossa parte mais nobre, com a nossa parte espiritual, que nós somos capazes de arriscar a nossa própria vida. Em qualquer coisa que nós estivermos fazendo, seja extremamente perigoso, um motorista, ele cita, numa rodovia, ele é capaz de arriscar a vida dele e dos outros em prol desse momento, dessa conexão com a alma dele. Incrível, nem pensar sobre esse lado, essa parte nossa espiritual. 9. Pessoas que sofrem de insônia têm memórias medíocres e falta de coordenação correta. Fica
tontas, confusa e desorientadas. Gente, isso daqui também não é só pessoas que têm insônias, não. Eu vejo que tem pessoas até que dormem demais e que tem essas falas confusas, essa falta de coordenação na conversa. Fala uma coisa e pensa outra, fala uma coisa porque o outro está falando, concorda com coisa que nem sabe o que é. Então, eu vejo que pessoas que não só quem tem. Claro que se você passar, eu falo isso por experiência própria, eu fiquei uma época, eu fiquei com meu pai no hospital, eu fiquei muitos dias dormindo muito mal e muito pouco, e eu me lembro que eu estava fazendo coisa dentro do hospital que era desordenado, era uma coisa incoerente para aquele local. Colocando objetos em lugares inadequados, a mente não coordena mais a realidade nesse mundo. Por isso que as pessoas que têm debilidade mental faz. Criança, por exemplo, ele está ali no mundo, ele não está entre os dois mundos. Ele vai colocar a mão no fogo, ele vai colocar o cachorro dentro da geladeira, ele não sabe. Ele não sabe. É justamente essa experiência que nós temos quando nós passamos muito tempo sem dormir. Pessoas alcoolizadas também têm essa alteração de consciência, drogas e tudo. Medicamento, as drogadições, as pessoas têm alucinações. 10. Sono traz conselhos antes de dormir. Diga que a inteligência infinita de sua mente subconsciente orienta e dirige a vida. Em seguida, espere pela dica que virá, às vezes acordado, às vezes tem um sono tão profundo e um sonho tão vívido que a hora que você acorda, você tem a clareza, a certeza que é aquilo. E quando nós dormimos muito bem e que nós temos também essa experiência, às vezes nós não lembramos durante os sonhos. Mas a hora que nós acordamos, nós temos aquela intuição tão forte que nada segura e nada impeça de ir e fazermos. Ponto 11. Confie inteiramente no subconsciente. Convença-se de que a tendência dele é sempre para a vida. Às vezes ele lhe responde com um sonho vívido e uma visão à noite. Você pode ser avisado de um perigo no sonho, como aconteceu com o autor desse livro. Percebe? Dr. Joseph Murphy teve várias experiências mesmo, de que ele foi avisado para não viajar, para não pegar avião, para não pegar aquele carro, para não ficar naquele hotel, para não entrar naquele quarto, não dormir naquele quarto de hotel. Teve uma experiência dele que ele estava já praticamente hospedado, já tinha feito check-in no hotel, e ele fala que o subconsciente dele avisou que ele não era o lugar dele dormir, e ele pede que se não tivesse outro quarto no hotel, ele deixaria aquele hotel, porque ele sabia que ali tinha alguma coisa que não seria confiável à saúde mental dele ou qualquer outra situação que poderia ocorrer. 12. Seu futuro já está agora em sua mente. Sabe o seu objetivo? Sabe aquela casa? Sabe aquele relacionamento? Sabe o filho que você deseja? Sabe a conta bancária que você almeja? Sabe o salário, a empresa que você deseja trabalhar? Ela já está na sua mente. Bob Proctor dizia, o que está na sua mente você segura na sua mão. Se você não segurou é porque não está na sua mente. E tem como origem seus pensamentos e crenças habituais. Afirme que a inteligência infinita o conduz e guia, em que todo o bem é seu e que seu futuro será maravilhoso. Acredite nesse fato e aceite-o. Espere o melhor e invariavelmente o melhor lhe acontecerá. Se você confiar, mesmo que o percurso ali, o meio do caminho, não sair de acordo com aquilo que você planeje, o resultado final será exatamente extraordinário, como você deseja, como você merece. 13. Se estiver escrevendo um romance, peça de teatro, livro
ou trabalhando numa invenção, converse à noite com a mente subconsciente e afirme corajosamente que a sabedoria e a inteligência e o poder que ela possui ou estarão guiando, dirigindo e lhe revelando a peça, o romance, o livro ou a solução perfeita. Qualquer que seja, maravilhas acontecerão se você orar dessa maneira. Talvez você vai dizer assim, ele falou para ele porque ele era um escritor, ele já tinha em mente o que ele realmente queria fazer, mas eu não sei nem o que eu quero. Peça isso para o seu subconsciente. Peça para que ele revele qual que é o seu verdadeiro lugar na vida. Enquanto ele não revelar que você sentiu quentinho na sua alma, não para. Eu não sei se eu faço esse curso, eu estou num emprego que eu não gosto, eu não sei o que eu quero. Peça isso. Não é pedir um bom emprego. Tem tantos empregos que são maravilhosos, de repente um gari ama o trabalho que ele faz, então é um bom emprego. Ele é muito bem remunerado por aquilo, comparando o outro trabalho anterior dele. Então você precisa ser específico o que realmente você quer. E não deixar uma coisa solta. Agora, se você não sabe qual é o seu verdadeiro lugar, peça para o seu subconsciente que ele traga a resposta perfeita. Qual é o meu lugar na vida? Eu me perdi no meio do caminho, eu não sei, mas me mostra qual que é o meu verdadeiro lugar na vida. Que eu sonhe, que alguém fale, que eu sinta dentro da minha alma o que eu preciso fazer, ou como eu vou fazer. São pontos tão importantes da gente analisar em cada final de capítulo. Se você estiver observando o teu caminhar até aqui, você tem visto maravilhas. Você tem encontrado o tesouro que o Dr. Zepmur fala no primeiro capítulo. O tesouro escondido dentro da nossa consciência. Você pode cavar e encontrá-lo através do seu subconsciente. Nós encontraremos no capítulo 14. Até lá. Um beijo de luz.